Neste último final de semana nós tivemos na região sul do Brasil um plebiscito informal com o objetivo de colher informações ou colher a opinião pública a respeito de uma eventual separação do sul do Brasil para a formação de um novo país. Olá pessoas, bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje nós vamos dar uma olhada, uma visão jurídica a respeito desse plebiscito que nós tivemos aí na região sul com o objetivo de criar um novo estado, de separar os últimos 3 estados ali do sul, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, para a formação de um novo país. O movimento intitulado O Sul é Meu País organizou agora, em outubro de 2017, um plebiscito e já havia organizado um outro plebiscito também em outubro de 2006 com o mesmo objetivo. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que um plebiscito ele é um instrumento que está previsto na Constituição para você colher a opinião pública, a opinião do cidadão brasileiro para determinadas questões. Esse plebiscito no sul do Brasil, ele não foi feito com o aval da legislação, ele não foi feito com o aval do Tribunal Regional Eleitoral, ele foi simplesmente uma coleta informal de votos, de intenção, de opinião pública e não tem validade jurídica nenhuma. Ele seria só uma ferramenta ou de marketing ou mesmo uma ferramenta política para eventual discussão futura. Bem, ambos os plebiscitos, tanto de 2016 quanto de 2017, obtiveram uma porcentagem de mais de 95% de votos favoráveis ao quê? À separação do sul do Brasil. Foram colhidos nesse período mais de 350 mil votos. E aparentemente parece que é uma vitória esmagadora, parece que é um número grande, um número expressivo de pessoas que querem separar o sul do Brasil. Será mesmo? Bem, como vocês sabem, a minha área ela é jurídica. Agora eu vou dar uma brincada aí na seara da matemática. Hoje, dia 11 de outubro de 2017, eu fiz uma pesquisa no site da Justiça Eleitoral e extraí que no sul do Brasil nós temos mais de 21 milhões de eleitores. Estes mais de 350 mil votos que participaram desse plebiscito equivalem a aproximadamente 1,7% de todo o eleitorado do sul. E os que votaram favoráveis equivalem a apenas 1,6% de todo o eleitorado. Então a primeira coisa que a gente tem a dizer é que, embora seja uma votação expressiva, embora muita gente tenha ido votar, essa quantidade de pessoas não chega a 2% de todo o eleitorado do sul do Brasil. Mas aí você pode tentar contra-argumentar que é uma espécie de pesquisa de intenção de voto, como essas pesquisas que a gente tem aí antes das eleições para presidente e tal, e que teve uma taxa de amostragem muito grande, 350 mil pessoas e tal. Esse argumento também não é válido porque, assim, essas pesquisas de intenção de voto, as pessoas são colhidas aleatoriamente em locais públicos, na rua e tal, e as pessoas são inquiridas a respeito do seu voto de uma forma aleatória. Aqui não, aqui você tinha as urnas, você não tinha a obrigatoriedade de se votar, ou seja, você teria que se dirigir espontaneamente até essa urna para depositar seu voto, e a gente consegue facilmente deduzir que com certeza a maioria das pessoas que são a favor da separação são exatamente as pessoas que foram votar. Quem não é a favor não vai nem perder o tempo indo numa eleição que não tem valor jurídico nenhum e que não é obrigatória. A gente não pode dizer que isso realmente reflete a vontade do povo do Sul. Apenas 96% de 2%, tipo umidade relativa do ar, é uma porcentagem relativa, é um coeficiente eleitoral relativo. Apenas 96% de 1,6% é que querem que o Sul se separe. Mas como a ausência de provas não é prova da ausência, vamos entrar no mérito da questão e vamos olhar pelo prisma jurídico se esses argumentos que eles expõem são válidos ou não. A princípio eu vou me basear o quê? Nos argumentos jurídicos que eles mesmos defendem no seu site. O primeiro artigo que eles citam é o artigo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. Depois eles citam o artigo 5º e diversos incisos da Constituição, eu vou deixar aqui na tela, mas todos esses incisos, junto com o artigo 5º, eles dizem respeito ao quê? A liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação do pensamento, e eles também dizem respeito à liberdade da organização civil, porque esse movimento, ele é uma organização civil, ele está instituído em cartório, tem regimento, tem estatuto, tem tudo, e essa é uma liberdade que qualquer um tem, seja para você defender
uma partilha de um estado do país, seja para você fazer um fã-clube, ou seja para você fundar um movimento, como por exemplo o MBL, essas coisas assim. Então essa liberdade, esses artigos que eles citam com referência à liberdade de pensamento e de organização civil, ela só diz respeito à forma como eles se organizaram. Ela não fala em si do direito a qual eles recorrem para embasar essa eventual separação do sul do Brasil. Então, o único artigo na legislação brasileira que eles citam é o artigo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, e eles citam também, por fim, uma resolução, a resolução 1514 da ONU, como fundamento jurídico para essa separação. Bom, vamos começar com o artigo que eles citam da Constituição, que eles mencionam que é o quê? Que é a autodeterminação dos povos. Lá no artigo 4º da nossa Constituição Federal, nós temos o seguinte texto: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí lá no inciso 3º tem pela autodeterminação dos povos. Como vocês viram aí escrito na tela, o artigo ele é bem claro, ele fala em como o Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Ou seja, ele não está falando de relações internas ou relações nacionais, ele está falando o quê? Das relações internacionais. E o que é essa autodeterminação dos povos? Essa autodeterminação dos povos, ele é um princípio que diz que todo Estado, toda nação tem o direito de reger-se sozinho, de governar-se sozinho, de escolher qual é o seu sistema político e de exercer a soberania sobre seu povo. E o que significa isso na política externa brasileira? Significa, por exemplo, que o Brasil ele defende o direito da Palestina de ser um Estado soberano e de criar suas próprias leis e de ter um governo próprio. A mesma questão com a Síria. Então o Brasil ele reconhece o direito de alguns estados, mesmo que esses estados estejam sendo subjugados por outros estados, por exemplo, a questão da Palestina com Israel, ou a questão da Síria, por exemplo, com o Estado Islâmico. Mas isso se refere ao quê? É exatamente relações externas, não se refere a relações internas. Para você saber como o Brasil rege essa questão da sua soberania e da sua unidade nacional, a gente não precisa nem ir longe. É só a gente ler o quê? O primeiro artigo da Constituição Federal, que diz o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos seus estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E continua por aí vai. Mas você não precisa ir além desse parágrafo, além desse caput que a gente chama, né, que é a cabeça do artigo, é a cabeça do artigo número 1 da nossa Constituição, que o Brasil é formado o quê? Pela união indissolúvel dos seus estados e municípios. Como vocês viram, acho que constitucionalmente você não tem como fazer uma separação, a Constituição veda isso, e aí de repente você pode falar, poxa, mas e se a gente fizer uma emenda constitucional e modificar esse artigo primeiro? Primeiro que o Brasil não vai fazer uma modificação constitucional para perder território. Segundo, que a maioria dos juristas, inclusive, elas consideram esse artigo 1º como uma cláusula pétrea, ou seja, é uma cláusula constitucional que não pode ser alterada por nenhuma mudança posterior da Constituição. Existem outras saídas? Só se você fizer uma Constituição nova, ou só se você entrar em guerra mesmo, ir pra porrada, sabe? Tipo, nova guerra de farroupilha, sabe? Outra opção jurídica, legal, o Estado brasileiro não admite. E também nós temos a menção à resolução da ONU, a resolução 1514, e eu fui dar uma estudada e vou deixar ela linkado aqui, tanto o texto original em inglês quanto uma versão traduzida que eu também encontrei na internet. Gente, essa resolução, ela fala sobre a concessão da independência dos estados colonizados. Ou seja, toda essa resolução, ela fala sobre a independência de povos que são subjugados por outros povos. Países, por exemplo, que atualmente são colônias e que têm direito à sua liberdade. Se você der uma olhada em um item isolado, por exemplo, o item 2 dessa resolução, você pode até encontrar um embasamento jurídico para quem quer separar o sul do Brasil. Esse item 2 ele fala basicamente o seguinte: todos os povos têm direito à livre determinação. Em razão desse direito, eles podem determinar livremente a sua condição política, econômica e social. É mais ou menos isso que ela fala. Só que essa é uma leitura de um artigo isolado. Se você olhar todo o preâmbulo e se você olhar todos os outros itens dessa mesma resolução, você vai ver que ela não está falando o quê? De separação e emancipação de estados que não são o quê? Colonizados. O sul do Brasil não é um país ou não é uma nação que está sendo subjugada ou está sendo escravizada pelo resto do Brasil. Não, pelo contrário, não se aplica. Mas se você quiser, dentro da própria resolução,
Para não haver esse tipo de interpretação, ela mesma traz no seu item 6 a seguinte redação: toda tentativa encaminhada para quebrar total ou parcialmente a unidade territorial de países, ela é incompatível com a Carta das Nações Unidas. Ou seja, essa resolução ela também não dá elementos, ela não fornece embasamento jurídico para uma eventual separação. Porque os estados do Sul, assim como todos os outros estados, são partes, são entes federados que possuem representantes, não são subjugados, eles estão na mesma hierarquia que todos os outros estados, eles participam democraticamente das escolhas, das decisões legais que o país tem, e então você não encontra aqui um argumento para dizer que o sul do Brasil ele é uma nação oprimida, ou que ele é um estado que está sendo cerceado a sua liberdade política, não. Você não encontra isso. Resumindo, dentro da nossa ordem jurídica atual, você não vai encontrar nenhum argumento para que você possa separar o sul do Brasil. Isso significa que o sul do Brasil nunca vai se separar? Não. Isso significa que nenhum estado pode se separar? Também não. Se nenhuma lei tivesse sido quebrada, era muito provável que hoje nós fôssemos ainda parte do Império Romano. Se nenhuma lei fosse infringida, nós seríamos ainda um Reino Unido junto com Portugal. Ou então nós ainda seríamos o Império do Brasil. Os povos, eles se autodeterminam legalmente ou pela força. Isso é um caminho histórico comum, tá? O que eu não acho e o que eu não vejo é que o sul do Brasil tenha uma identidade nacional tão grande para se ver como um outro povo, ou como uma outra cultura que a separe do resto do Brasil. Por isso que eu acho que falta legitimidade, além de jurídica, falta legitimidade até étnica, falta legitimidade até cultural para você se emancipar da forma como querem se separar hoje. Mas como nós vivemos tempos muito sombrios, como a nossa ordem jurídica ela é muito tênue e ela pode simplesmente sofrer um golpe, de repente nós temos aí uma intervenção militar, aí o povo do sul do Brasil já aproveita e de repente tem um respaldo aí de generais do sul. Tá? Tudo pode acontecer, né? A gente nunca pode dizer nunca. E a gente espera que o Brasil resolva sua crise sem precisar se desmembrar, sem precisar separar os estados aí. Uma das grandes heranças que a coroa portuguesa e depois o Império do Brasil deixou foi exatamente essa unidade, enquanto a parte colonizada pela Espanha se fragmentou em diversas repúblicas, em diversos estados pequenininhos. A parte portuguesa, que deu origem ao Brasil, ela conseguiu manter uma unidade. Se não tivesse sido, no caso, o Império do Brasil, nós teríamos provavelmente se desfragmentado em diversas repúblicas que falavam a língua portuguesa também. Hoje seríamos vários países. E, historicamente falando, é uma grande conquista a gente ter mantido a nossa união. Agora eu vou entrar numa seara particular, eu vou dar a minha opinião. Eu não gosto do Pacto Federativo do Brasil. Eu acho que os estados e os municípios eles são muito onerados em desfavor da União. Eu acho que nós poderíamos resolver o problema que gera essa insatisfação muito grande, não só com o sul do Brasil, mas São Paulo, Minas, que são estados que produzem muitas riquezas para esse Brasil, o que é você reequilibrar as contas, reequilibrar os orçamentos, reequilibrar a destinação dos impostos, reequilibrar as responsabilidades de governo de cada um desses entes, e de repente enfraquecendo o governo central, fazendo com que o Brasil seja mais uma espécie de confederação, dando mais autonomia para os estados e tal, sem você precisar acabar com essa união que nós temos que é tão bonita, sabe? Eu espero então que o Brasil aí se conserte e que nós possamos continuar falando aí que o Brasil é lindo do Iapoque ao Chuí. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo linkado todo o material que eu usei, vou fazer um texto também para o Medium, vai estar linkado aqui embaixo falando sobre esse assunto, e se você gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.